A paz de Cristo a todos. Hoje nós iremos falar sobre Nimrod, filho de Cuxi, neto de Cã, bisneto de Noé. Nimrod vem do hebraico marad, que significa rebelar-se. A tradução literal do seu nome poderia ser vamos nos revoltar. Em Gênesis 10, 8 e 9, diz assim: Cuxi também gerou Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Dentro do contexto bíblico, expressões como valente, poderoso, não têm boa conotação. Compare os textos com Salmos 51, 17 e Isaías 57, 15. Nimrod foi a primeira tentativa de Satanás de formar um ditador mundial. Ele foi o primeiro tipo de anticristo. Ele fundou um reino em oposição ao reino de Deus e chefiou a construção de uma torre, chamada Babel, para a adoração dos astros, e de uma cidade Babilônia, onde se originou todo o sistema anti-Deus. Todas as religiões falsas no mundo têm a sua origem em Babilônia. Apocalipse 17:5 diz assim o texto: E na sua fronte estava escrito um nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Em Gênesis 10:10 diz assim o texto: O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Deus havia planejado um reino, um governo, mas quando lemos Gênesis 10:10, vemos claramente que outro reino estava sendo formado em oposição ao reino de Deus. Em Gênesis 11:4, diz assim o texto: Disseram mais, eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu. E façamos nós um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, demonstrando aqui nesse texto sua profunda rebeldia contra Deus. Nimrod chefiou a construção de uma cidade numa torre cujo o topo chegasse até os céus. O sentido literal dessas palavras revela que era uma torre para a adoração dos astros, a lua, o sol, as estrelas. E a história mostra também isso. Babel foi o modelo de todos os zigurates. O último degrau de um zigurate geralmente havia 7. Esse era considerado a entrada do céu. E usando betume na construção da Torre de Babel, junto com os tijolos no lugar de pedras, feito por eles, isso demonstrava uma rejeição a Deus, pois o betume era símbolo de expiação. É a mesma palavra de Levítico 17:11. Com isso, estavam declarando que não precisavam da salvação de Deus, pois poderiam fazer a sua própria salvação. Toda religião falsa tem seus próprios métodos para chegar a Deus, cometendo, portanto, o mesmo erro e se desviando do único caminho que é o Senhor Jesus Cristo. A confusão das línguas é uma maldição sobre a raça humana. Mas ainda não é o juízo de Deus. Este se dará na tribulação, desde que foram espalhadas as nações. Estão entregues aos seus próprios caminhos, sem se lembrarem que Deus tem o total controle da história e que um dia se cumprirá. Salmos diz assim: Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Este período terminará com a intervenção e a vitória de Deus sobre as trevas, para continuar o seu plano redentor para o homem. Aqui nós vemos o plano do inimigo, desde o princípio, tentando afastar a humanidade do verdadeiro Criador.